Vamos falar de como é que nós vamos conseguir ganhar mais dinheiro agora? Pois é, no nosso último vídeo, nós aprendemos a construir as ferramentas e o conhecimento para entregarmos a nossa estratégia de vendas. E eu quero falar de um ornamento muito especial, que são os argumentos. Pois é, lembra a nossa capacidade de verbalizar, construir palavras e conquistarmos ainda mais os clientes? Porém, os nossos clientes, eles apresentam dúvidas na hora da compra. Isso é muito comum. Por isso que nós vamos sempre tratar os nossos clientes com muita alegria, sorriso e paciência. Porque nós temos muitos produtos bonitos, temos embalagens especiais, mas nós precisamos ajudar o cliente a tomar suas decisões. Então, é comum que o cliente apresente algumas objeções. As objeções são impeditivos que fazem com que os clientes não comprem. Então, nós vamos trabalhar hoje algumas possibilidades de objeções. A primeira delas, preço. A segunda dela, pesquisa. Então, eu quero que o meu cliente, ele aprenda um pouco mais como construir os preços e queremos que você aprenda um pouco mais como ele faz essa pesquisa. Quando você compreender o que o cliente precisa de informação, você vai conseguir direcioná-lo. Então, para a gente começar, vamos falar dessa objeção preço. Por exemplo, quando o cliente entra na sua loja e ele diz assim: nossa, que caro, eu não imaginei que ia ser tanto. Ou mesmo, poxa, eu estou com uma grana que eu não estava esperando, eu achei que eu ia gastar menos. Barato e caro são percepções que são construídas com o nosso, quando somos clientes e o nosso cliente constrói essa percepção através da quantidade e da qualidade das informações que ele tem sobre nós. Quem trabalha na Casa Balduco somos nós, então nós temos mais quantidade e qualidade da informação. O nosso cliente não. Então, o que eu quero que vocês percebam, toda vez que um cliente falar que está caro, você precisa compreender o quanto de informação ele tem. Então, eu quero contar algumas possibilidades para a gente contornar essa situação. A primeira delas é pensar sempre que o nosso cliente, ele precisa compor o orçamento dele. Então, eu vou dizer assim: entendi, eu tenho outros produtos com outras faixas de preço. Quando eu coloco isso, eu estou trazendo para ele assim, tem várias possibilidades. Não é apenas aquele que ele colocou a mão, que ele está direcionado, que ele está estimulado, mas eu tenho outras possibilidades com outros preços. Também vale, no momento que um cliente diz que está um pouco caro, que nós temos algumas promoções no nosso Natal. Uma delas é aquela que ele vai ganhar quando ele compra R$300, acima de R$300, na nossa loja, ele vai ganhar aquela embalagem com os biscoitos. Ou mesmo se ele gastar R$600, ele ganha uma fibra-lata. Ou até mesmo aquele cliente que gasta R$1.000, ele começa com os 10% de desconto. Então nós temos algumas possibilidades para ajudar você a fazer com que o cliente faça as contas e ele possa começar a compreender as possibilidades. Isso é o mais importante. Então, quando a gente olha para a nossa árvore e descobre isso, eu começo a entender que existem produtos diferenciados, também é um argumento para contornar essa objeção, e que existem possibilidades para ele aproveitar esses presentes, essa combinação que ele vai ganhar alguns produtos ou mesmo o desconto. E claro, um item importantíssimo quando a gente contorna uma objeção é se lembrar que ele tem a possibilidade de degustar. Algumas vezes os nossos clientes, eles não conhecem os produtos. Então, eu associo o argumento com a informação e também com a degustação. E aí, o que vai acontecer? O nosso cliente vai tomar uma melhor decisão. Lembre-se que tomada de decisão ela é importantíssima e precisamos dar o espaço para que o cliente pense. Eu não vou abandoná-lo, eu vou sempre ficar perto dele, mas eu vou sempre também dar um pouco de espaço. Por isso, alguns clientes, ainda nessa temática de preço, podem falar assim:
Ah, mas o panetone da Bauducco, ele é mais barato no supermercado. Por que é mais caro aqui, se o produto é o mesmo? É comum os nossos clientes ainda associarem a Casa Bauducco com a Bauducco. E, inclusive, esse é o nosso objetivo. Mas o que fica evidente quando ele traz essa objeção é que talvez ele não conheça a Casa Bauducco. Vamos conhecer os argumentos para contornar essa objeção? Primeiro ponto, apresente a Casa Bauducco. Fale das nossas receitas exclusivas. Então eu posso dizer, a senhora, quando faz essa comparação, ela é uma comparação real. Só que eu quero te contar que a Casa Bauducco possui receitas diferentes daquela que está no supermercado. Uma outra possibilidade é contar que os nossos panetones, os nossos chocotones, também panetone chocotone milanês, né? Todo o nosso portfólio que a gente já viu no nosso ornamento, são sempre possibilidades que são feitas com maior quantidade de gotas de chocolate ou mesmo de frutas. Nós estamos falando de aproximadamente 30% a mais desses elementos na fabricação dos nossos panetones chocotones. Então esse também é um argumento técnico. Este também é um argumento que vai te ajudar a construir essa tomada de decisão e ajudar o cliente a compreender o que é um produto e o que é o outro. Então o nosso papel é ajudar o nosso cliente com essas informações. Lembra? Quanto mais informação ele tem, melhor ele vai reavaliar o barato e o caro, ou é igual o do mercado ou não? Você sabia também que os nossos panetones, eles possuem uma crosta açucarada? Isso é um super diferencial. O nosso panetone chocotone milanês também, ele possui gotas de chocolate meio amargo e também possui uma camada de amêndoas em lâminas. O nosso panetone milanês também, com a camada de amêndoas em lâminas. Quer dizer, são características dos produtos que são diferentes. Por isso que nós colocamos naquele nosso ornamento o portfólio, estudar os produtos. E é assim que nós vamos criar estes argumentos para contornar esta objeção. Também, quando a gente olha para a nossa árvore, nós vamos também perceber que alguns clientes eles apresentam uma objeção comparativa com outros negócios no próprio shopping ou na região. Então ele vai dizer assim, mas eu passei ali naquela loja de departamento e lá com este preço, com este dinheiro eu consigo comprar 2 itens, que podem ou não ser, né, panetones ou itens de consumo. Ou fui no supermercado, aquele supermercado aqui do shopping, e lá está muito mais barato. Então perceba que o cliente ele vai fazer referências, ele vai construir associações. O que eu quero trazer para vocês são argumentos, que percebam que tem vários argumentos, e você tendo este conhecimento, você vai poder acomodar e atribuir e entendendo qual é a quantidade de informação que o seu cliente precisa para ele tomar uma decisão. Comprar agora. Quando essas situações de comparação com outros lugares acontecerem, mostre para eles que as nossas receitas são exclusivas, que ele só vai encontrar aqui. E por isso nós temos embalagens diferenciadas, temos o carinho do atendimento e que ele vai ter algo exclusivo. Essa palavra ela é muito importante quando construímos o nosso argumento de vendas. Também vale se lembrar que alguns clientes podem entrar na sua loja assim, um pouco mais retraídos, um pouco mais silenciosos, observando, olhando, e ele pode dizer para você assim, tô só dando uma olhadinha, tá? Não precisa se preocupar, eu só vim olhar. Alguns deles nem entram na loja. Vocês já perceberam aquelas pessoas que param na frente e ficam olhando? Tem algumas razões. A principal, ou talvez a que mais acontece, é aquela onde o nosso cliente ele precisa quebrar esse gelo. A nossa loja ela é muito bonita, a nossa decoração ela é muito especial. Isso pode intimidar um pouco as pessoas. Ela pode também olhar de fora e falar assim, acho que é caro. Então ela começa a se aproximar, ela pede para olhar e é aí que a gente começa. Então o que eu não vou falar para o cliente, entra e fica à vontade.
Eu vou dizer para ele, claro, eu vou quebrar esse gelo, eu vou romper essa barreira. Vou usar aquela técnica que nós aprendemos, né? Olhar nos olhos, sorrir. Nós vamos começar a fazer esse tratamento dessa objeção de forma isolada, né? Ou seja, eu entendi que eu preciso primeiro quebrar o gelo, para depois entender como eu posso ajudá-lo. Faz sentido para vocês? Por isso que nós usamos essa terminologia a partir de agora, esse tratamento isolado das objeções. Então vamos entender que ele precisa só quebrar esse gelo? Então, nossa postura, nosso sorriso, nossa disposição. E aí eu vou usar os argumentos. Claro, para que a senhora, o senhor possa olhar melhor e conhecer a nossa loja, eu quero apenas lhe apresentar aonde estão os produtos. Então, a hora que o senhor quiser, o senhor vai se sentar, tomar um expresso, comer uma fatia de panetone quentinha e, inclusive, podemos falar da sua lista de presente. Perceberam quanta coisa acontece dentro da nossa loja? E eu ainda quero contar para vocês mais algumas situações legais para termos argumentos para contornar esta objeção. Então, um desses pontos é quando o nosso cliente entra na nossa loja e diz assim: poxa, mas esse panetone é muito grande, eu não quero um de 1 quilo, não tem nesse sabor o de meio quilo? Então, quando a gente não tem o produto ou aquele produto não está na quantidade que o cliente quer, eu quero dar alguns argumentos e dicas para contornarmos esta objeção. Lembre-se sempre de coletar as informações, por isso nós usamos aquela técnica de perguntar, né? Fazer a pergunta, a sondagem, para entender um pouco qual é a quantidade ou qual é o tamanho ideal. Então eu posso começar falando para o nosso cliente que, além das receitas exclusivas que os nossos panetones e chocotones apresentam, eles também têm uma embalagem que garante o frescor, a durabilidade. Isso tudo pode ajudá-lo a decidir que, ao invés de 500 gramas, o de 1 quilo vai ter o resultado, porque ele não vai precisar ter aquele consumo no mesmo dia. Então a gente precisa sempre dosar um pouco a informação, que às vezes parece óbvia para a gente, mas para o cliente não é. Outra possibilidade legal nessas situações é apresentar para eles outros sabores. Aí a gente volta naquele ponto, será que você consegue esse item para degustação? Né? Alinhar sempre com o seu franqueado, com o seu gerente, se é uma possibilidade, se aquele panetone diferente ele está disponível para degustação. Se tiver, é a hora que a gente oferece. Então é o momento de dizer assim, mas prove para o senhor ver como ele é diferente, prove para o senhor conhecer esse sabor, veja que o de 1 quilo ele é uma possibilidade, ele tem um sabor, todos vão gostar. Lembre-se, nós estamos apenas tentando argumentar e contornar, né? O cliente já trouxe a objeção, então agora a gente vai com tranquilidade demonstrar sempre interesse em contornar todas essas situações. Por isso, eu quero sempre que você se lembre que as nossas receitas, elas são exclusivas e nós temos várias receitas diferentes. Também é sempre uma possibilidade lembrar que no nosso portfólio, mini panetone, o de 500 gramas, o de 1 quilo e o de 4 quilos. Nós temos muitas alternativas para os nossos clientes. Também pode acontecer dele procurar um sabor que você não tenha. Porque acabou, porque vendeu, porque vai chegar, né? Tem diversas razões quando nós não temos aquele sabor que ele procura. Então, também vamos oferecer sempre uma alternativa, uma solução. Vamos sempre oferecer para ele a possibilidade de encontrar e compor com outras formas. Ah, eu queria um panetone de 500 gramas. Bom, de repente a gente pode compor uma caixa de presente com 3 mini, né? Trazer a solução, porque nas vendas a gente só vai vender aquilo que nós temos. Se você não tem, não tem. Eu quero que você lembre-se sempre disso, trazer a venda para o hoje. Eu quero que você ajude o seu cliente a comprar hoje. Esse é o nosso objetivo, mas eu não vou falar para ele leve agora. Cuidado só para não usar algumas palavras que quando o cliente está querendo tomar uma decisão, isso pode acelerar, pode deixá-lo um pouco provocado. Então, para que o senhor pense, para que o senhor complete a sua pesquisa, eu quero lhe contar algumas alternativas que nós temos. E aí nós vamos conseguir encontrar soluções. Degustação, frescor,
a receita exclusiva e sempre se lembrar o que você tem no estoque. Também é uma possibilidade, tá? De convidar o cliente para voltar um outro dia, que talvez você tenha esse recebimento programado. Lembre-se que esses panetones, por exemplo, os de 4 quilos, a gente pode tentar fazer uma encomenda, eu posso trabalhar com o meu cliente de uma forma que eu possa anotar um telefone de contato, chame o seu franqueado, chame o seu gerente, sempre que você precisar de ajuda em relação ao estoque e à disponibilidade. O importante é a gente demonstrar, vamos demonstrar, sempre mostrar, colocar, expor a nossa intenção de ajudá-lo, de servir, de sorrir. E para a gente completar essa nossa aula de objeções e argumentação em vendas, eu quero falar muito do que vai mais acontecer na sua loja. Quando o cliente entra e diz assim, eu estou dando só uma olhadinha, eu quero só um presentinho, eu quero apenas um presente, não sei ainda direito o que eu quero, é uma lembrancinha. Por quê? Lembra, o shopping está cheio, as pessoas estão estimuladas a comprar presentes e por conta disso elas ficam muito estimuladas, elas se perdem um pouco. Por isso que é importante nós fazermos essas perguntas de investigação. Então, entendi, o senhor quer comprar uma lembrancinha. Me conta um pouco, qual é o perfil do presenteado, o que o senhor viu no nosso empório, na nossa loja que te chamou a atenção, me mostra o que o senhor viu e gostou. Começar a demonstrar o interesse nas pessoas com as perguntas de investigação para ajudá-lo a tomar uma decisão. E aí eu posso começar a apresentar e falar, que é o mais importante, né? Por isso que é uma argumentação para contorno dessa objeção, verbalizarmos que aqui nós temos produtos para todos os gostos, para todos os bolsos. Nós temos de um mini panetone até o panetone de 4 quilos para ceia. Eu tenho caixas de bombons, eu tenho biscoitos, eu tenho delicato, eu tenho alternativas que vão agradar diversas pessoas. E o melhor, a lembrancinha também pode ser uma cesta completa. Lembre-se de não julgar o seu cliente. Olha, mais uma dica aí chegando. Toda vez que a gente julga, porque é só uma lembrancinha, eu acabo deixando de oferecer todas as possibilidades. Como, por exemplo, a caixa de presente. Ele pode comprar a caixa e ele pode compor, né? Colocar um panetone, 2 itens, de repente 2 panetones, e fica uma embalagem de presente bonita, elegante. Quanto mais ele conhecer, melhor será a decisão dele. Você se lembra do que a gente falou? Que a objeção ela nasce pela quantidade e pela qualidade da informação? Eu só quero garantir que ele tenha o conhecimento. Por isso, quando um cliente falar é só uma lembrancinha, opa, nós temos muitas. Aí valem algumas perguntas que vão te ajudar para a conversão da venda. Descobrir quantos presentes ele precisa. E também, de acordo com a argumentação, a conversa com o cliente, quanto de dinheiro ele está disposto a colocar em cada presente. Por isso que podem surgir outras objeções durante esse bate-papo, como por exemplo, poxa, um presente, eu queria 2, um é pouco, 2 estourou meu orçamento. Então vamos entender qual é a quantidade e qual é o dinheiro que ele tem. É nessa hora que a gente começa a ajudá-lo a pensar. Por isso, a gente usa muito aquilo que a gente já aprendeu naquele outro módulo. Os estímulos visuais, os estímulos auditivos, os estímulos sinestésicos. Porque nós queremos fazer com que a pessoa sinta, pegue, olhe e ela perceba o que nós chamamos de valor. Nós precisamos agregar valor na nossa apresentação. Lembre-se que é um presente. Traz isso no seu argumento. A pessoa que vai receber essa caixa de presente vai se sentir privilegiada. E eu quero te ajudar a compor o valor. Lembra das nossas promoções? Ganha uma caixa de biscoito, a que ganha a fibra-lata, aquela que ganha acima de R$1.000 os 10% de desconto. Então tudo isso é para te ajudar a contornar esta objeção com argumentos simples, claros e objetivos. Então, quando a gente consegue compreender esse cenário,
a nossa árvore está completa, né? Ou seja, eu tenho argumentos suficientes para em todas essas situações do dia a dia que nós vamos passar, terem argumentos. A melhor argumentação é aquela onde nós nos dispomos a ajudar as pessoas. Por isso, voltamos ao início, o nosso manifesto. Cuidar das pessoas, tratar o nosso cliente como recebemos os nossos amigos em casa. Porque quando isso acontece, é de forma natural, é espontâneo. Então, fica aí a nossa última dica para essa etapa do nosso treinamento. Melhorar sempre a qualidade da informação que o cliente tem e a quantidade de informação. E colocar para ele à nossa disposição o nosso sorriso e foco em vendas. Eu espero vocês já para o nosso quarto e último bloco desse treinamento para falarmos de algo muito importante, algo que está dentro de você e que começa por você. E você já sabe o que é.